E quase falando do frete, essa conta frete. O cara ali, ele fez as ações, vendeu. Tem um limite dessa despesa? Você tem X mil reais aí para você gastar com frete, para você entregar minha demanda. Como que isso funciona? Isso é totalmente novo para mim. Existem alguns modelos, né? Existem modelos em que você faz um estudo prévio com base no perfil do cliente, já na entrada, né? Então, eu participei de algumas rodadas, né, nesse sentido, nesse perfil de cliente em que, cara, o cara tem uma cubagem X, uma dispersão Y, e aí a gente roda, né, num simuladorzinho ali com base nessa malha já existente, qual é o impacto frete na receita dele, né? Então, eu não vou cravar R$ 1 por pedido, eu não vou cravar a dispersão. Cara, para esse teu perfil de dispersão, né, regional, para esse teu perfil de peso, de ticket, você vai ficar entre 7, 8, 5 e 6%. Mas não há em nenhum dos modelos uma responsabilização sobre o gap. Como se fosse um budget, não existe um limite ali. Não. O que precisar. Então, negocia-se que, na verdade, é para gerar uma expectativa, né? Então, é para eu dizer para o cara, até como um fator de conversão do projeto, que sozinho ele não teria essa condição, né? Então, é até uma forma de demonstrar para ele que eu sou tão competitivo, estratégico para ele, que sozinho Ele não ia ele não conseguir ia chegar conseguir nisso, o né? 7 de impacto, ele ia chegar em 12. Cara, aí o cara fala, putz, eu posso perder em outras linhas aqui de Mas o custo, frete ali já dá uma mas esse compensada. cara é 5%, 5 pontos percentuais na veia, então vale a pena, compensa os outros. Então, e vão existir modelos em que o cara simplesmente meio que subcontrata. Então você manda uma tabela para ele, né? Então, sei lá, eu sou o FullCommerce X, e o cara não se importa com quais são, ou no meu modelo, eu não digo para ele quais são os meus parceiros, e eu vendo uma tabela do FullCommerce X para ele. Então ele está me contratando como uma transportadora FullCommerce E aí X. você tem um guarda-chuva embaixo de você. O que eu garanto para ele é uma tabela de frete. Então eu já te dei uma tabela de frete, que aí vai ser revisada anualmente, e ele já sabe, óbvio, minimamente ali, quais são as condições de preço que ele tem. E óbvio que escala vai fazer isso, né, essa continha aumentar, mas o cara também tem uma previsibilidade. Então tem modelos em que é pura gestão, tem modelos em que Esse é o da gestão gestão. mais Esse é o da fina. gestão, certo? Que é uma tabela só. E É, você se é responsabiliza. um gestão mais FII esse, né? Então eu vou Tá. entregar gestão pro cara, mas eu ponho um FII normalmente sobre essa tabela que eu tô vendendo para ele, como se eu fosse um transportador. Como E se você fosse um garante solution. performance nesse modelo? Sim, né? E aí, na média, se gere as operações por OTIF, né? Por um timing full aí pra galera que não conhece a Nossa, a sigla. voz da O TIF Conceição. OTD? E se vende OTD, né? Na média, essa é uma prática, né? Você está gerindo a operação para garantir um máximo de qualidade no dia a dia, mas comercialmente se discute OTD, né? Que é as entregas no prazo com base no que foi entregue. Então, é mais ou menos essa a mecânica, né? Tanto de negociação quanto de apuração desses resultados, né? E aí, quando você tem o cenário crítico, que é, putz, cheguei numa reunião mensal com esse cliente e ultrapassou, Eu tô com um indicador cagado. né? Ou ultrapassou o custo, ou ficou muito abaixo em performance, né? O cara que está fazendo a gestão, falando de performance, e aí isso é negociado, como eu havia comentado, né? Dependendo do perfil de cliente ali. Posso trocar de transportador automático para garantir com o objetivo de recuperar o quão antes ali a performance, ou tem que ser sempre alinhado com você, porque você vai fazer uma comunicação, porque o saque é teu, porque você exibe no teu front É quem tudo é o encadeado, transportador. né? Assim, uma série de Tem que ser, né? Porque fatores. se o cliente tem gestão de algumas etapas do lado dele, ele precisa ter essa comunicação, quando você muda, você impactou na estratégia dele, né? Tipo, você só tinha um cara de expressa lá como modalidade, o cara tava ruim, você ainda não encontrou um outro, você desliga o cara. Perdeu a Ou o modalidade. cara perdeu a modalidade e tava com uma campanha no ar.
que ia potencializar, ia ser entendi. potencializada pela modalidade express. Então, por isso que essa aproximação entre as definições, principalmente de campanha, né, do seller, com as estratégias operacionais, ou de recuperação, ou de foco para aquela campanha sazonal ali, pontual especificamente, precisa estar muito bem alinhado, né? O seller e o player têm que sentar na mesa, não adianta. Não tem como fugir Íntimos. disso, tem que ser E aí, amigo. diante desses dois modelos que você falou, um que é o gestão, certo? Que aí o full commerce ele atua como um guarda-chuva ali, ele tem uma tabela para o seller, e ele ali se vira com os transportadores que ele subcontratou. E o outro formato, em que tem N transportadores, e esse embarcador ele tem que dar ok em cada tabela desses todos os transportadores? Como funciona? Então, não, né, assim, pensa que num modelo eu tô vendendo quase como se eu fosse uma transportadora. Então, o cliente sabe, ou pode saber, que eu tenho vários parceiros abaixo, mas o responsável, e nos dois modelos o responsável acaba sendo você, como um player, né, como um full commerce, mas o cara sabe que a discussão de negociação é sempre contigo, né, quando há o modelo inverso, né, o modelo onde o cara me contrata para gerir e ele sabe que se ele precisa rediscutir preço, eu vou levar um tempo, porque eu vou sentar com esses meus caras na mesa, esse meu guarda-chuva de parceiros na mesa, para tentar buscar oportunidades. Então, é basicamente isso que muda, né? Entre ele ter uma tabela em que ele já discutiu diretamente comigo e num outro modelo que ele não vê tabela. Ele vê um potencial impacto sobre aquilo, ou é até transmitido ali, né? Há uma transparência em que, olha, essas são as minhas tabelas. Existem modelos em que o full vai colocar uma margem, vai ter modelo que só repassa porque você já está ganhando em outra linha. Sim. Tem diversos... Não tem nada na pedra, né? A diferença é uma tabela, uma negociação ou várias negociações, mas de base. Sim. No fim das contas, eu acho que mesmo para os grandes players, né, nenhum deles quer fazer transporte. Né? Nenhum deles quer ser efetivamente transportadora. Pode até, né, participei de projetos em alguns desses players por onde eu passei, em que a gente tinha ali, né, uma frota para atuar num nicho específico, para um perfil de operação muito específico, premium ali, muito né? premium, que inevitavelmente tinha boas margens, Que e tinha o pouco seu preço risco, também, né? tinha inevitavelmente seu preço pelo perfil de qualidade e emergência da entrega que se gerava. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, comentem, coloquem suas dúvidas nos comentários, o Diego vai ajudar a gente respondendo, tá? O que não ficou claro, que vocês gostariam de outro episódio. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais e muito obrigada.